E quando o futebol não dá certo, mas a única coisa que você sabe fazer é jogar futebol. Hoje vamos conhecer a história de Igor Borges, porque histórias merecem ser contadas. Fala, boleiros! Mais um episódio. Hoje estamos aqui com Igor Borges, meu irmão que o futebol me deu. Meu parceiro. Muito obrigado pela oportunidade, por você estar aqui com a gente, por acreditar no projeto, por acreditar no canal Foi na Trave. Não, para mim é um prazer enorme estar aqui, além da nossa amizade, que é uma amizade de longa data, poder prestigiar esse novo projeto que com toda certeza já é um sucesso grandioso. A gente que agradece muito pela sua presença aqui no Foi na Trave. E, Igor, como foi o início da sua caminhada no futebol? Cara, eu iniciei muito novo, aos 9 anos no América. Permaneci uns 5 anos e meio, mais ou menos, fazendo base no América. E depois eu fui pro Cruzeiro, aqui do outro lado da avenida, na Toca 1. Permaneci no Cruzeiro até o Sub-20. E depois do Sub-20 eu fui para o Santos, foi quando a gente se conheceu. Exatamente. Permaneci no Santos durante 3 anos e depois tive uma curta passagem pelo Remo, que foi onde eu me profissionalizei. E depois eu fui para fora do país, foi aonde eu fiquei rodando alguns anos em alguns países. Sim. E aí eu tive a oportunidade de jogar em Portugal, Bielorrússia, Ucrânia, Lituânia e Azerbaijão. E aí, desde então eu tô aqui, deve fazer mais ou menos uns 2 anos, por conta de lesão eu tive que encerrar minha trajetória, mas resumidamente é isso. É isso? Não, mas tá sem bagagem você, né? Jogou por grandes clubes no Brasil, foi pra fora, rodou pra fora toda, baita bagagem. E Igor, de forma assim geral, qual foi o seu maior desafio dentro do futebol? Cara, eu acho que a questão de você superar sempre o próximo desafio, sabe? Eu acho que assim, quando a gente inicia uma trajetória no futebol, a gente acredita muito que vai ser um caminho retilíneo, que a gente vai chegar com facilidade e tudo sai do seu controle. A gente não controla nada, porque muitas vezes você faz planos, você tem lesão, muitas vezes você chega num clube, o técnico não gosta de você. Então, assim, eu acho que o mais importante e o mais difícil nessa minha trajetória foi manter a cabeça focada no meu objetivo, sabe? Porque muitas vezes a gente tem distrações e esse tipo de coisa. Você citou a questão de lesões e até treinadores. De dentro do futebol mesmo, assim, específico, qual foi, assim, o seu momento mais difícil no futebol? Eu acho que foi o meu último ano de carreira, porque eu já sentia muitas dores. Eu estava num país no qual os procedimentos eram muito diferentes dos que eu estava acostumado, e você ter que conviver com dores, com limitação física, porque o que acontecia? Tinha jogos geralmente nas quartas e nos sábados. Precisava tomar injeção para jogar na quarta, precisava tomar injeção para jogar. Você tomava injeção para poder jogar? Tomava. Qual que era a lesão que você tava? Cara, nos tendões de Aquiles, nos 2 tendões, os meus 2 tendões calcificaram. Então, assim, eram dores constantes. Além dos treinamentos, a dor pós-jogo, ela era muito grande. Então, assim, é muito difícil você manter a sua cabeça equilibrada quando você sente dor, quando a lesão chega num ponto de afetar a sua performance, porque a gente que joga futebol, a gente é basicamente performático, a gente precisa performar bem para a gente se sentir bem. Sim, a gente é totalmente dependente do corpo da gente, Exatamente, né? E quando você sente que o seu corpo não está funcionando da maneira que você era acostumado, isso mexe muito com a cabeça. Então esse último ano para mim foi muito complicado por conta disso, por conta de conseguir lidar com as dores e para começar a planejar o que eu faria pós-futebol, porque eu acho que assim, essa transição entre a carreira de futebol para uma outra carreira, não importa qual seja, eu acho que é a parte mais difícil para quem joga futebol, porque a gente se entende como jogador desde que a gente nasceu, desde que a gente é criança. Então, assim,
esse planejamento de assim, não vou jogar mais futebol, eu não consigo expor meu corpo mais ao que eu tô fazendo, e eu vou seguir para outra carreira, eu acho que essa parte também foi muito difícil até virar essa chave, sabe? Foi até importante você citar nessa questão, porque realmente a gente é totalmente dependente do nosso corpo. E quando a gente tem uma lesão, eu passei por isso também, eu tive uma lesão que, assim, por mais que depois você trate, você recupere, você sempre fica lembrando dela, é um fator psicológico, você fica assim, nossa, será que se eu fazer esse movimento aqui, eu vou sentir dor de novo? E você tocou num assunto que, assim, quando você percebeu que você estava já sentindo que o seu corpo estava te causando muita dor, você estava ficando, assim, como eu posso dizer, você estava sentindo já que seu corpo já não estava respondendo mais da maneira que você queria, você acabou de falar que já estava pensando no plano sem ser fora do futebol. Uhum. E quando você começou a pensar nisso, você comentou com algum familiar? Você teve apoio da sua família, da sua esposa, da sua namorada? Como que foi? Cara, o que acontece? Eu sou até muito grato pela família que Deus me deu, sabe? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é aquela pressão que a gente coloca, porque quando a gente sai de casa com aquela sensação de eu preciso conquistar tudo que eu planejei, e muitas das coisas não saem da forma como a gente planeja. E eu lembro de uma ligação que eu tive com a minha mãe, falei, mãe, eu tô com muita dor, eu tô pensando em parar, eu não sei se eu consigo jogar futebol mais, e teve uma ligação da minha mãe que tirou todo o peso que eu sentia. Minha mãe falou comigo assim, ó, eu não sou mãe de jogador de futebol, eu sou mãe do Igor. E tipo assim, pra mim não importa a profissão na qual você vai desempenhar. Você precisa estar feliz, você precisa estar bem. Se você estiver feliz, estiver bem, não importa onde que você esteja. Se você estiver feliz, eu vou estar feliz, eu sou sua mãe, e se você quiser voltar, eu tô de braço aberto para te receber. Foi mais ou menos isso. Nossa, mãe é mãe, né? Mãe não tem como explicar. E qual foi, assim, o melhor momento que você viveu no futebol? Qual foi aquele momento que você falou assim, poxa, cheguei, conquistei? Qual foi o seu melhor momento vivido no meio do futebol? Cara, eu acho que eu ainda nem era profissional, sabe? Eu lembro que eu tinha ficado muitos anos no América, Uhum. e eu tinha tido uma proposta para ir pro Fluminense, mas teve uns problemas assim judiciais. Sim. E eu fui pro Cruzeiro, consegui ir pro Cruzeiro e tal. E depois de 4 meses no Cruzeiro, fui convocado para a seleção, sabe? Sub-17. E assim, eu acho que foi uma resposta assim de tudo aquilo que eu tinha batalhado, sabe? Então, assim, foi um sonho de menino que eu realizei. Eu lembro que quando eu cheguei na granja, assim, eu fiquei... Nossa, sabe? imagina, é o sonho de todo mundo, né? Com toda certeza. Eu acho que foi algo, assim, que foi bem gratificante. Eu acho que foi um dos momentos. Eu tive bons momentos, assim, joguei, assim, com e contra bons jogadores, fiz gol em assim, jogos legais, joguei alguns bons estádios, mas eu acho que isso foi muito legal. E teve um momento assim, até meio inusitado, assim, que não vou nem falar que foi no futebol mesmo, mas eu lembro que quando eu fui para a Rússia, eu visitei Moscou, e eu falei, cara, onde que o futebol me trouxe, sabe? Eu falei assim, porque vem de uma família assim, de pessoas que são muito trabalhadoras, mas vamos dizer assim, de uma classe social um pouco mais baixa, e eu lembro que eu pensei, falei, cara, ó, pra você ver, quando a gente se dedica, quando a gente faz algo, quando a gente busca, quando a gente crê em Deus, as coisas, elas acontecem, sabe? Uhum. Então foi um momento assim que, particularmente falando, pra mim foi bem gratificante também, de eu falar assim, cara, eu consegui chegar em um lugar que eu nunca nem tinha imaginado que eu poderia chegar e pisar. Foi bem isso. Deus faz coisas que a gente nem imagina, né? A gente, como eu costumo dizer, a gente escreve nossos planos, mas os planos de Deus são muito maiores do que a gente, né? A gente só tem que realmente acreditar e confiar nele. Você falou que teve uma boa experiência fora do país. Fora do país, você teve alguma dificuldade? Idioma, cultura? Como que foi lá fora do país? Foi bem complicado, porque assim, cada país que você vai tem os seus próprios costumes, Uhum. tem a religião, as religiões são muito diferentes. Eu acho que as religiões, elas dão norte nos costumes dos países. Então, assim, cada lugar que você vai tem seus costumes diferentes, o clima é muito diferente, a língua é muito diferente. Eu acho que por conta da região que eu fui, foi um desafio muito grande, porque acho que 7 meses no ano assim, é muito frio, tipo neve. A questão da língua é muito complicada, porque lá eles não falam inglês, então tipo assim, é russo. Ou você aprende a falar russo, ou então você não se comunica. Então assim, você precisa se virar. E eu tive assim,
bons desafios. E fora que no período que eu fiquei lá, foi época que aconteceu guerra. Nossa. Então, assim, eu tava próximo, eu tava naquela regiãozinha ali. Não, e você lá e a sua família toda aqui. Exatamente. E como que era a preocupação da sua mãe nessa situação, de você estar lá num país com guerra e ela aqui sem poder te ver? Muito complicado, porque o que acontece? Você tá no ambiente, você tá vendo que, assim, a região onde você tá tudo estável, tá legal. Só que quem tá fora, quem tá longe, não sabe a real situação. Fica com medo de você estar mentindo para estar acalmando o pessoal aqui. Então, meus pais, nossa, ficavam preocupados demais. Como é que tá? E tem certeza, tá tudo legal, tá tudo bem aí? Como é que tá a situação? E aí a gente ia sempre tranquilizando eles, passando os feedbacks, mas no geral, assim, foi, graças a Deus, eu não tive nenhum problema em relação a isso. E até porque a gente também esconde muitas coisas dos nossos familiares, né? A gente não quer passar essa preocupação para ele, passar toda a situação que às vezes a gente está vivendo, para eles também não ficar, né, totalmente preocupados, já sabendo que eles estão. Com certeza. E assim, hoje você já não joga mais. Sim. Certo? E hoje o que você faz? Eu já vi que você tá com uma camiseta bonita aí. Ah, cara, conta pra nós quais estão sendo seus planos fora dos gramados. Tô devidamente trajado. Cara, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei com muita dificuldade de saber o que eu faria. Inicialmente eu tava dando aula de inglês, cara. Eu comecei dando aula de inglês e tal, mas eu senti que não era o que eu realmente queria fazer e que eu queria levar para minha vida. E eu tive a oportunidade de iniciar um negócio que está prestes a inaugurar. A Arena Saara vai ser em Nova Lima. A nossa previsão de abertura é no último final de semana desse mês, no dia 27. E eu decidi migrar para uma, digamos assim, para uma área na qual eu posso estar envolvido com o esporte. Então eu estou abrindo essa quadra de areia, que vai ter beach tênis, futevôlei, funcional. Nós vamos fazer alguns treinos integrados com, além da área da preparação física, com a área preventiva, com parceiros, fisioterapeuta parceiro, nutricionista parceiro. Então, assim, eu tô trazendo tudo que eu vivi na minha experiência no futebol para um negócio no qual vai ser, assim, bem diferenciado na região. Olha, e isso que é legal ver, sabe? Que tipo assim, que você jogou, precisou parar, igual você já comentou, mas que você trouxe contigo muitos ensinamentos que o futebol te deu. Inclusive agora você está abrindo aí a sua empresa praticamente, né? A sua empresa, a quadra de areia, onde vai ser um CT completo para quem joga futebol. Então, para você que joga futebol, quer manter em alto nível, quer se cuidar, já sabe aonde ir, ó. Arena Saara. Arena Saara em Nova Lima. Em Nova Lima, exatamente. Então já sabe onde encontrar o Igão aqui também. E eu tenho certeza que lá você, além de você estar conversando com essa pessoa que já tem experiência no futebol, já viveu muitas coisas do futebol, com certeza vai te conduzir ao melhor tratamento, ao melhor, e vai te buscar você a extrair mais o seu potencial que você tem escondido aí dentro de você. Isso aí. Igor, olhando para trás, você acredita que você tomou a sua decisão certa? Eu acredito que sim. Eu conversei isso com meu primo ontem, cara. Ele perguntou, você tem algum arrependimento? Você faria alguma coisa diferente? E não faria nada diferente, cara. Não faria nada diferente, porque eu acho que a gente precisa ter orgulho da nossa trajetória, e uma coisa que eu sempre busquei fazer foi me doar por inteiro. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito intensa. Então, tudo que eu tento fazer, eu tento dar o meu melhor. Sim, então, isso é importante. Quando eu voltei, quando eu decidi não jogar mais futebol profissionalmente, eu tinha a sensação que eu tinha esgotado todas as minhas possibilidades, que eu fui até o meu máximo, que eu dei o meu melhor. Então, assim, hoje eu consigo deitar no meu travesseiro com a tranquilidade de que eu fiz, assim, tudo que eu poderia fazer. Então eu vivo leve, eu vivo agradecido, eu sou grato pelo que eu vivi, e eu acho que o que Deus me proporcionou, me permitiu viver, é uma bagagem assim que me permite até enxergar a vida de uma forma diferente, sabe? Eu acho que é isso. Olha, e é tão legal isso daí que esses dias eu tava pensando sobre isso, sabe? Às vezes eu converso com a minha esposa e falo assim, olha, eu não dei certo, eu não consegui dar certo no futebol. Mas eu deito tranquilo, porque tudo que estava ao meu alcance de fazer, eu fazia. Se era para fazer, sei lá, 50 repetições na academia, eu fazia 50 na academia. Se fazia os tratamentos na fisioterapia, eu fazia tudo certinho. Não deu certo, mas eu durmo tranquilo porque eu pude fazer o que estava ali ao meu alcance. E isso é a melhor coisa que a gente pode ter. Isso é maravilhoso. E eu acho que, assim,
mais certo do que no futebol, a gente dá certo na vida, como ser humano. E assim, eu acho que não existe um meio no qual te prepare para a sociedade igual o futebol, cara. A gente aprende a lidar com pessoas, a lidar com pressão, a várias coisas. A gente aprende tudo no futebol, porque a gente aprende a ser homem muito cedo. Sim. No seu caso, você saiu de casa muito novo, eu também. Então eu acho que assim... Você já assume uma responsabilidade gigantesca ainda com baixa idade, né? Exatamente. E o que você diria para um jovem que talvez hoje está na mesma situação que você estava, de estar no futebol, mas já está pensando que talvez você teria que trocar de rota? Cara, eu acho que a primeira coisa é você identificar o que você gosta de fazer, porque eu acho que a gente só consegue se dedicar ao máximo naquilo que a gente ama. Então, começar a procurar os caminhos, o que você gosta de fazer, o que te desperta além do futebol, porque muito provavelmente esse vai ser o caminho no qual você vai conseguir se ver e se encaixar profissionalmente. Foi o que eu fiz. Na minha primeira escolha não foi algo tão bacana, não foi algo que eu me encontrei, mas hoje nesse processo da quadra, da construção, todo esse tipo de coisa, eu estou me sentindo muito realizado, estou me sentindo energizado, com interesse em fazer as coisas acontecerem, e é porque é uma coisa que eu realmente amo. Ama fazer. Exatamente. E basicamente, eu sempre falo isso, eu gosto sempre de frisar que o objetivo principal desse canal é contar para jovens que existe vida fora do futebol. Que mesmo que você bate na trave dentro das 4 linhas, você pode marcar um golaço fora delas, e é o que o Igor está fazendo. Hoje ele vive bem, é feliz? Graças a Deus. Isso é o que importa. E Igor, o que você diria para um jovem que sonha em ser um jogador de futebol? Para se dedicar, eu acho que é o resumo da nossa conversa mesmo. Faz o que puder fazer, se prepare, tenha plano B. É importante estudar. Eu acho que é muito importante a gente estar se preparando também, porque eu acho que a gente sofre muito quando a gente não consegue chegar lá, porque a gente não vê um outro caminho a seguir. Então, se você consegue se preparar para uma outra coisa, eu acho que é bem importante, eu acho que ajuda muito, sabe? Então se dedicar, fazer o máximo, treina, busca o que você pode fazer, estuda, e seja o que Deus quiser, né? Deus com certeza sabe o que é melhor para todos nós, mas a gente está preparado com o plano B, igual o Igor falou, é super importante. Então mesmo que você está trilhando futebol aí, tem uma carga pesada no futebol, não deixe de estudar, não deixe de buscar um plano B para você, porque o mundo de futebol é uma surpresa. Deus queira que dê tudo certo, mas se não der, você vai estar ali bem encaminhado. Igor, para encerrar, qual a principal lição que o futebol deixou para sua vida? Acho que resiliência e coragem. Resiliência e coragem. Porque no futebol a gente precisa ter muita coragem pra gente encarar os desafios, porque quando você vai fazer uma peneira, a gente chega numa peneira, tem 100 pessoas. 100 pessoas. Só que você fala, cara, não são 100 pessoas, só preciso de uma vaga. Então, assim, o futebol te ensina a ser corajoso, a acreditar no seu potencial, muitas vezes ir contra as probabilidades. E eu acho que foi uma das coisas que o futebol me ensinou, e a questão da resiliência, sabe? De você cair, de você levantar, de você buscar o que você quer. Eu acho que são as duas coisas, as duas maiores lições que o futebol me trouxe. Muitas vezes quando eu tenho algum problema, eu fico brincando, falo, cara, eu já morei na Ucrânia, eu faço o que eu quiser fazer, porque o período no qual eu passei lá foi assim, um momento bem complicado da minha trajetória. Então eu acho que o futebol me ensinou isso, a ser resiliente, a acreditar, a confiar, a saber que eu posso fazer tudo que meu coração sentir que eu posso fazer. Então é mais ou menos isso. Nossa, que legal, gente. E bom, gente, esse foi mais um episódio do Foi na Trave com o Igor Borges. Mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de você acreditar na gente e vir aqui contar essa história. Eu tenho certeza que vai inspirar e vai ensinar muitas pessoas. E esse aqui é um presente do Foi na Trave para você. Espero que você goste. É algo simples, mas é com carinho. Sensacional. Te agradeço demais pelo presente, mais uma vez pelo convite, e te desejo todo sucesso nessa caminhada, que vai ser uma caminhada maravilhosa. Para todos nós. E eu vou lá, hein? Não, eu vou te esperar na inauguração. Com certeza, eu vou estar lá na inauguração. Quando que é o dia? Dia 27. Dia 27, lá em Nova Lima. Qual que é o endereço? Rua Adolfo Magalhães, 101, Rosário, Nova Lima. Aí, ó, você já tem o endereço para encontrar a gente. Cola lá que vai ser um momento especial. Fique ligado com a gente que em breve vai ter novos episódios. Tamo junto, Deus abençoe. Turma. Até mais.